Então, só para reforçar o que a gente terminou de ver agora há pouco na parte um, se você tem como simplificar essa equação daqui e ela se torna igual à primeira equação, então elas são a mesma equação. E nesse caso, isso não vai adicionar informação nenhuma ao sistema. Então, de novo, equações que são linearmente dependentes, ou seja, equações que são múltiplas umas das outras, não adicionam informação ao sistema. E quando elas não adicionam informação ao sistema, você não consegue resolver o sistema, porque você continua tendo essa dependência daqui. E uma relação entre y e x que não vai ter solução. Ok? Então vamos seguir em frente com mais um exemplo. Vocês já viram um sistema que aparece com essa cara daqui? Pois é. De vez em quando a gente vê no Facebook ou recebe no WhatsApp algumas brincadeirinhas que parecem nada a ver com matemática, mas na verdade são resolução de sistemas lineares. Por exemplo, quando você tem símbolos como triângulos de cabeça para baixo, corações, ou às vezes tem símbolos de comida e coisas desse tipo, mas se vocês nunca viram, vocês devem estar achando que isso é muito bizarro. Mas olha só, a ideia aqui é o seguinte: você tem triângulo de cabeça para baixo, mais triângulo de cabeça para baixo, mais coração igual a 5. E aí coração mais triângulo igual a 4. E aí ele tem um símbolozinho aqui que depende dos dois. E ele quer saber quanto que é. Só pra gente deixar tudo matematicamente claro, quando eu coloquei esse símbolo eu quis dizer triângulo mais coração. Se você tentar resolver isso aqui sem saber nada de sistemas, você vai conseguir. Porque não é difícil. Tem várias formas diferentes de resolver, inclusive. Eu posso, por exemplo, tentar multiplicar essa equação daqui por 2, tentar subtrair da outra, ou eu posso tentar isolar coração em função de triângulo, ou eu posso só dar outros nomes para as variáveis e simplificar tudo, porque se você tentar trabalhar com esses símbolos, dá para resolver, mas fica um pouco mais difícil, porque desenhar esses símbolos dá trabalho. Então vamos chamar esse triângulo de x e esse coração de y, e rapidinho você consegue escrever aqui x mais y igual a 5 e y mais x é igual a 4. E aí você quer saber quanto que é x mais y, certo? Porque é justamente esse novo símbolo daqui. Então, se você traduzir essas informações que estão em uma linguagem completamente diferente para a linguagem matemática, você consegue simplificar as coisas. Porque aqui você tem 2x, aqui você tem 2y, e você pode escolher, por exemplo, multiplicar essa equação daqui por 2 e depois subtrair a outra. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a equação de cima por 2. Então, eu tinha 2x aqui, né, que x mais x dá 2x. Vou multiplicar por 2 e vou ficar com 4x. Mais 2y é igual a 5 não. 10. Porque eu multipliquei por 2 a equação inteira. Se eu colocasse 5 aqui, essas duas equações não seriam iguais. Porque justamente 4x mais 2y tem que ser igual a 5 vezes 2. Para eu poder cortar o 2 que está multiplicando todo mundo e voltar para a equação de cima. Agora a equação de baixo está me dizendo que x, eu vou só trocar a ordem desses dois, mais 2y igual a 4. Agora eu vou fazer a de cima menos a de baixo, e eu vou obter que 3x, né, 4x menos x, e 2y menos 2y vai dar 0, e 10 menos 4 dá 6, então 2x é igual a 6. Então eu vou ter que x é igual a 6 sobre 3, x igual a 2. Certo? E agora eu posso substituir esse x igual a 2 nessa equação daqui, por exemplo, e eu passo 2 para lá subtraindo, e eu vou ter que 2y é igual a 2 também. Então y vai ser igual a 1. E aí x mais y é igual a 3, ou triângulo mais coração é igual a 3. Essa é uma outra forma de apresentar sistemas, simplesmente porque a gente está usando desenhos ao invés de usar letras. Mas se vocês repararem, elas são completamente idênticas. Você pode resolver usando os símbolos, você pode resolver usando os desenhos, e isso vai ser a mesma coisa que usar letra. Porque, na verdade, a letra, quando a gente coloca uma letra na matemática, a gente só está querendo usar uma representação de alguma coisa. A gente está querendo representar um número. Assim como esses símbolos daqui estão representando números. Né? Porque se você está falando que coração mais triângulo igual a 4, então o coração está representando algum número.
porque para você somar um coração com um triângulo, isso dá 4, isso só pode querer dizer que no lugar do coração você vai colocar um número. E que número é esse que vai satisfazer essas duas equações com esses símbolos ao mesmo tempo? Vai ser justamente coração, o coração é o y, né? Então coração igual a 1 e triângulo igual a 2. Quando você colocasse aqui 2 mais 2 mais 1, isso ia dar 5. E quando você colocasse 1 mais 1 mais 2, isso de fato ia dar 4. Certo? Então aqui eu só estou mostrando para vocês que algumas brincadeiras que aparecem com símbolos e tal são simplesmente sistemas de equações lineares. Então vocês provavelmente já resolveram sistemas de equações lineares, vocês só não sabiam ainda. E se você nunca tinha resolvido nada disso, também não tem problema. Eu só estou mostrando uma outra forma e uma ideia que é para vocês tentarem abstrair um pouco essa ideia de letras e pensar em símbolos mesmo. E pensar que esses símbolos, na verdade, representam, de fato, números. Você só não sabe qual número colocar lá ainda. E você está tentando usar o símbolo justamente para te ajudar a representar o número que você quer descobrir. Mas tá bom dessa doideira de símbolos, letras e vamos para uma questão de prova, né? Uma questão que realmente pede para vocês resolverem um sistema de uma forma um pouco mais escondida, né? Então eu vou ter um enunciado e a partir do enunciado eu vou montar um sistema. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu trouxe para vocês um exercício que é o seguinte. Em um programa de auditório, Guilherme participará de um jogo com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganha 4 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 5 pontos. O jogo acaba quando o jogador alcançar 15 pontos ou mais. Sabendo que Guilherme alcançou o objetivo e terminou o jogo em 12 rodadas, qual é a razão entre o número de acertos e erros dele? Então o que a gente quer saber aqui é tanto o número de acertos quanto o número de erros, e depois fazer uma divisão entre os dois, ou a gente quer saber de cara quanto que é essa razão entre os dois, essa fração. Como é que a gente pode tentar organizar essas informações de maneira matemática? Como é que a gente transforma em equações isso que o enunciado está falando para a gente? Primeiro de tudo, para ajudar a gente com isso, vamos tentar pensar em termos de letras. Né? Então vamos colocar uma letra para o número de acertos. Né? Então vamos chamar, por exemplo, de A o número de vezes que o Guilherme vai acertar uma questão. E vamos colocar como E o número de erros, o número de vezes que o Guilherme errou uma questão. Então agora eu coloquei para vocês o seguinte exercício. Em um programa de auditório, Guilherme participará de um jogo com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganhará 3 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 3 pontos. O jogo acaba quando o jogador alcançar 15 ou mais pontos. Sabendo que Guilherme alcançou o objetivo e terminou o jogo em 12 rodadas, qual é a razão entre o número de acertos e de erros dele? Essa pergunta, entre a razão do número de acertos e erros, ela é uma pergunta que, para a gente responder, ou a gente tem que descobrir a razão direto, ou seja, a fração entre os dois, a divisão de um pelo outro, ou a gente descobre os dois e depois faz essa divisão, certo? Vamos tentar descobrir os dois e ver se a gente consegue. Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, vamos colocar essas informações aqui, que estão em forma de texto, na linguagem matemática. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o número de acertos dele, então o número de vezes que o Guilherme vai acertar, eu vou chamar da letra A. Perdão, aqui, pronto. Eu vou chamar de A. E agora, o número de vezes que o Guilherme errar, eu vou chamar pela letra E. Então, A é o número de acertos e E é o número de erros. Primeiro de tudo, se o jogo terminou em 12 rodadas, então eu sei que uma das equações é o seguinte. O número de vezes que ele acertou mais o número de vezes que ele errou é igual ao número de vezes que ele respondeu uma pergunta. Então, A mais E tem que ser igual ao número de rodadas que o jogo teve, que são 12 rodadas, certo? Agora, para a outra equação, porque eu tenho aqui duas variáveis, né? Eu tenho A e E. E se eu quero saber o valor das duas, eu preciso de mais uma equação para poder fazer um sisteminha. A minha outra equação vai ser o seguinte. Eu sei que para cada acerto ele ganha 3 pontos. Né? Então, se aqui desse lado eu vou ter o número de pontos, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que para cada A
ele vai ganhar 3 pontos. Então, se eu multiplicar A por 3, isso vai me dar o número de pontos que ele ganha por ter acertado. Agora, quando ele erra, ele perde 4 pontos. Então, o número de vezes que ele errou vai dar menos 4 para ele. Então, eu vou ter menos 4 vezes E. Então, o número de pontos dele vai ser o número de vezes que ele acertou vezes 3, mais o número de vezes que ele errou vezes menos 4, porque ele perde 4 pontos a cada vez que ele erra. Certo? E isso aqui vai virar simplesmente, né, vamos escrever isso de uma forma mais simples, o mais com menos aqui dentro vai virar uma subtração e eu tenho menos 4E. Então agora eu tenho duas equações. E no lugar do número de pontos aqui, provavelmente vocês colocariam só 15. Só que tem um pequeno detalhe aqui. A gente não sabe se o jogo acabou com 15 pontos ou com mais pontos. Porque justamente esse ou mais aqui está dizendo pra gente que o jogo pode ter acabado, por exemplo, com 16 pontos. Porque se o Guilherme tivesse acertado 4 vezes seguidas, ele ficaria com 4, 12 pontos. Não, perdão. Ele ficaria com 4 pontos primeiro para acertar, depois 8 pontos, depois 12 pontos e depois 16 pontos. Então o jogo acabaria quando ele chegasse no 16 e não no 15. Só que como ele fez em 12 rodadas, isso não foi o que aconteceu. Porém, pode ter acontecido alguma coisa diferente. Ele pode ter acabado, por exemplo, antes de acabar o jogo, ele pode ter ficado com 14 pontos. Né? Esse é o mais perto que ele consegue chegar do final sem ter acabado o jogo. E se ele acertasse uma pergunta enquanto ele estava com 14 pontos, ele vai ganhar 4 e vai para 18 pontos. Então o jogo pode ter acabado com 15, com 16, ou com 17, ou com 18 pontos. A gente não sabe. Então no lugar de pontos, eu vou colocar uma listinha. Eu vou falar que os pontos podem ser iguais a, vou colocar aqui, 15, 16, 17 ou 18. Ok? Agora é o seguinte. Nesse lugar de pontos aqui, como a gente não sabe se foram 15 ou se foram 16, ou 17 ou 18, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vamos tentar resolver isso aqui usando a primeira equação e depois substituindo a primeira equação na segunda. E aí a gente vai tentar usar o fato de que o A é um número inteiro e que o E é um número inteiro também para tentar resolver. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos isolar aqui o E, por exemplo. Então vamos falar que o E é igual a 12 menos A. Tendo esse E daqui, eu sei que se essas duas equações valem simultaneamente, esse E que está aqui é o mesmo que está aqui. Então eu vou trocar esse E que aparece na segunda equação por 12 menos A. E aí a equação vai virar, olha, 3A, né? Então eu vou ter 3A menos 4 vezes. Agora aqui no lugar do E eu vou colocar 12 menos A, fecho parênteses. Isso aqui vai ser igual ao número de pontos. Agora vamos simplificar um pouquinho essa equação. O 4 vai fazer distributiva, aqui vai virar 48 e aqui vai virar menos 4. E aí eu vou ter 3A menos, abre parênteses, 48 menos 4A. O menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. E aí eu vou ter que o número de pontos vai ser igual a 3A. Esse menos com menos vai dar mais, vai virar mais 4A. E esse menos 48 vai ficar menos 48. Isso é igual ao número de pontos. Então, 7A vai ser igual a 48 mais o número de pontos. Então, olha que interessante. A gente está vendo aqui, no final das contas, que 48 mais o número de pontos é igual a 7A. E daí? E daí que se eu substituir 15, 16, 17 ou 18 aqui no lugar de pontos, eu vou ter que, por exemplo, 7A é igual a 48 mais 15. Só que a gente tem que lembrar um detalhe, que o A que a gente está falando aqui tem que ser um número natural, ele tem que ser um número inteiro. Por quê? O A é o número de vezes que eu acertei. Eu não posso ter acertado 4,5 vezes, por exemplo. Eu tenho que ter acertado um número inteiro de vezes. Então, o único valor que se eu substituir aqui e somar com 48 vai ser divisível por 7 é o próprio 15. Isso vocês têm que checar. Eu quero que vocês tentem colocar todos esses valores e verem no que vai dar. Quando vocês colocarem todos eles, você vai ver que o único que dá para dividir por 7 é o 15, porque vai dar 7A é igual a 63. E aí, se eu dividir por 7 dos dois lados,
o A vai ser igual a 9. E se o A é igual a 9, o E vai ter que ser igual a 3 para 9. Então eu tenho que E é igual a 3, certo? Só que a pergunta não me perguntou o número de acertos e o número de erros. Ela perguntou a razão entre eles. Então, a razão entre eles é A sobre E. A sobre E, a gente acabou de descobrir que A sobre E é igual a 9 sobre 3. E isso daqui, 9 dividido por 3, é 3. Então, a resposta da pergunta é simplesmente 3. Só um detalhe. Esse 15 que eu coloquei aqui, que deu a resposta correta, é a única resposta, porque se eu tivesse tentado colocar 16, por exemplo, 48 mais 16 ia dar 64, certo? E quando eu tentasse dividir 64 por 7, não ia dar uma divisão inteira. 64 dividido por 7 dá um número quebrado, dá um número decimal. Só que para a gente falar sobre a letra A, a gente tem que lembrar que a letra A está representando um número de acertos. Igual eu falei para vocês, eu não posso acertar 4,5 vezes. Ou eu acerto 4, ou eu acerto 5. E se vocês testarem todos os outros valores, vocês vão ver que, independente do valor que você substituir aqui, o único que vai dar um número divisível por 7 dentro desse conjunto daqui é o 15. Então, se você tentasse de cara daqui, no lugar de pontos, 15, você ia conseguir resolver essa questão, sem nenhum problema. Mas por mera sorte, porque se fosse o 16 que desse certo, por exemplo, seria um pouquinho mais complicado, porque você não ia conseguir resolver esse sistema e ia encontrar números inteiros para A e para E. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que tomar cuidado. E o cuidado que a gente tem que tomar é, do que eu estou falando? O que eu estou falando é um número inteiro ou é um número real? É um número natural ou é um número inteiro? O A também não podia ser negativo. Não tinha como eu errar menos 3 vezes, ou acertar menos 3 vezes. Então, se a gente está falando de números inteiros e naturais, eles vão ter que ser sempre positivos. A gente aqui não deu sorte no A da 9. A gente pediu que o A fosse um número inteiro. A gente pediu que ele fosse justamente 9. Porque nesse caso daqui, se eu colocar 64, ia dar 9, alguns quebrados. E o E ia dar 2, alguns quebrados. E não ia dar certo. Porque a gente justamente quer números naturais, que são números inteiros positivos. Ok? Essa pergunta daqui, na verdade, ela é uma adaptação de uma questão da prova do Pedro II. Então, por mais que você tenha achado muito difícil resolver, percebam, a gente está em abril e a gente já está conseguindo entender como é que eu faço para resolver uma questão da prova do Pedro II. Então, por mais que você tenha achado essa questão muito difícil, porque essa ideia de pensar em pontos, que ele pode ter acabado com mais do que 15 pontos, é uma questão que você já sabe como se resolve. Eu mostrei para vocês aqui o passo a passo, todo o raciocínio que você tem que ter para resolver essa questão. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu já mostrei para vocês exatamente como é que resolve. Agora eu vou apagar tudo. Não era para apagar a questão, na verdade. Então pausa e pronto. Eu apaguei tudo. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Não voltem o vídeo. Não vejam o que eu acabei de fazer. Tentem fazer por vocês. Tentem pegar esse enunciado que eu coloquei aqui e tentar só lembrar do que eu fiz e tentem replicar o que eu fiz. Eu sei, vocês não estão descobrindo nada, vocês já viram exatamente o passo a passo de como eu fiz. Só que se vocês prestaram atenção, vocês têm que tentar lembrar do que eu fiz. E se vocês tentarem agora, vai ser muito mais fácil. Só que quando vocês tentarem, provavelmente algum passo assim vocês vão ficar com um pouco de dúvida. Aí tudo bem voltar. Você pode voltar, você pode ver se esse passo que você estava tentando fazer, você fez certo ou não, e você pode ver se você chegou no mesmo resultado que eu. Mas o importante de você tentar fazer sozinho é você ver se você entendeu realmente tudo que eu fiz. Porque você só vai saber disso se você tentar fazer sozinho. Então tenta agora, por favor. Pausa o vídeo, tenta fazer passo a passo e depois volta para ver se você obteve o mesmo resultado que eu. Ok? Então até daqui a pouco. E eu vou colocar de volta os resultados aqui na tela para a gente conversar rapidinho. 3, 2, 1. Então aqui está a minha solução de novo. E eu só queria falar parabéns para vocês que tentaram. O importante não é conseguir chegar no final agora. O importante agora é tentar. Mas se você conseguiu, melhor ainda. Pega outros exemplos e tenta fazer também.
Pega as questões da lista e tenta fazer tudo com calma, passo a passo. Escrever o que você está fazendo com detalhes. Não tenta pular passos, porque quando você pula passos, por mais que você ganhe um pouquinho de tempo, a chance de você errar aumenta muito. Então não vale a pena. Escreve passo a passo, mostra o que você está fazendo, escreve seu raciocínio e vê se você entendeu o que essa solução está dizendo para você. Tudo bem? Se você não entendeu, se você não conseguiu reproduzir, não tem problema. Eu só vou pedir para você mandar uma dúvida, deixar aqui nos comentários, ou você falar aonde você conseguir, pode me mandar um e-mail, não tem problema. Tudo bem? É isso, por hoje é só, galera. Valeu!